Olá pessoal, tudo bem? Trago hoje para vocês mais um tema sobre energia. Energia especificamente de mobilidade elétrica, falando deste carregador de veículo elétrico, modelo Business de 7,4 kW. E o objetivo aqui é mostrar os modos de configuração que ele tem, conforme o cenário onde ele vai ser instalado. Se quiser saber, então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar passo a passo. Bom, antes de mais nada, antes de iniciar as configurações, preciso explicar o que são essas configurações, que são 3 configurações iniciais que a gente precisa determinar conforme o cenário. A primeira configuração é o modo Plug and Play, ou seja, este modo de operação, o veículo vai fazer o carregamento instantâneo após a conexão aqui com o conector. O segundo modo de operação é o modo rede, ou seja, no modo rede eu faço a conexão dele com a internet, através do Wi-Fi, e a partir daí eu consigo colocar ele em plataformas como o CVE Pro para fazer o gerenciamento remoto dessa estação. E o terceiro e último modo é o modo offline, ou seja, no modo offline eu consigo cadastrar tags, inclusive na embalagem vem 2 tags para fazer o cadastro, mas eu consigo cadastrar em modo offline até 10 tags para fazer o início do carregamento do veículo. Ou seja, obrigatoriamente o usuário vai ter que ter a tag para iniciar o carregamento do seu veículo, certo? Bom, dito isso, vamos às primeiras configurações. Então, depois do carregador energizado, eu vou ligar o disjuntor interno dele e ele vai fazer essa primeira inicialização. Ele vai ficar uns 15 segundos após ligar o disjuntor para fazer a inicialização e depois disso eu consigo fazer essa conexão entre o Wi-Fi do meu notebook e o Wi-Fi da conexão local do carregador. Lembrando, aqui eu estou utilizando um notebook, mas eu poderia também fazer essa configuração local através do meu smartphone, porque é feito através de IP, ou seja, ele tem um endereço de IP padrão, na qual eu vou mostrar para vocês depois. Outra informação importante, cada carregador tem um número de série que vem marcado na lateral dele. Esse número vai ser o mesmo nome da rede da conexão local do Wi-Fi. Então, na hora de fazer a procura para fazer a conexão, vamos procurar pelo número de série. E um outro número bem importante também, além do número de série, é o código PIN. E esse código PIN geralmente ele vem etiquetado dentro do equipamento. São 2 números que a gente vai precisar para fazer as primeiras configurações. Então, aqui na minha tela, eu preciso fazer a configuração local do Wi-Fi. Então, eu vou aqui no canto superior direito, procuro as redes Wi-Fi e vou achar ali o número de série, que é o do carregador que a gente está fazendo a configuração aqui. Achei o número de série, peço para fazer a conexão. Ele vai pedir uma senha. Esta senha é admin 123. É uma senha padrão de fábrica que logo vai pedir para ser trocada. Depois de conectado, notem que fica sem internet, obviamente, porque eu estou fazendo uma conexão local. E ele tem um endereço de IP. E esse endereço de IP ele é padrão, é 192.168.4.1. Lembrando que eu também posso fazer essa configuração através do meu smartphone, se eu não tiver o notebook. Então, o primeiro acesso pede para fazer a troca de senha. Aquela senha admin 123 vai ser substituída e deve ser substituída com um caractere especial, com letra minúscula e maiúscula e números. Então, vou colocar outra senha aqui. E depois de fazer esse processo, lembra que eu falei que tinha que ter o código PIN que vem dentro do equipamento? Eu também vou inserir o código PIN aqui para fazer a primeira conexão. Então aqui, logo após de fazer o login, eu tenho as principais configurações ali para poder selecionar o modo de operação que o carregador vai funcionar. Então, conhecendo mais um pouquinho as configurações aqui, a primeira configuração é o modo rede, ou seja, eu seleciono este modo onde eu vou fazer a configuração deste carregador aqui com a rede externa, para colocar em alguma plataforma de gerenciamento, certo? Então,
Este modo aqui é especificamente para isso. Então aqui na tela eu consigo selecionar qual Wi-Fi ele vai se conectar. Então este modo aqui seria o modo rede. Voltando aqui, eu tenho aqui o botão configurar e aqui o modo de operação. Entrando aqui no modo de operação, eu tenho aqueles modos de operação que eu falei lá no início, o modo rede, o modo plug and play e o modo offline. Então, fazendo um exemplo aqui, como está no modo rede, ele está para fazer a conexão com a plataforma de gerenciamento. Neste caso aqui, nós vamos fazer um exemplo do modo offline, que é o modo que eu consigo fazer o cadastro das tags. Então, se eu colocar no modo plug and play, o veículo já vai conseguir fazer o carregamento automático sem nenhuma interferência. E se eu colocar no modo offline, eu preciso fazer o cadastro e disponibilizar essa tag para o veículo que vai fazer o carregamento. Então vamos fazer um exemplo aqui, modo offline. Então selecionei o modo offline aqui na minha tela e confirmo. Quando eu confirmo ali para executar a configuração, o carregador ele vai fazer um reinício para poder salvar as configurações. E novamente aqui na tela, notem que eu preciso colocar o código PIN novamente. Então eu vou vir aqui e vou colocar o código PIN. Só que eu tenho que esperar ele fazer a reinicialização primeiro. Reiniciou, coloquei o código PIN e agora ele está no modo offline. Ou seja, notem que o botão de rede ele não está mais aparecendo. Então aqui eu consigo fazer as configurações agora das tags para fazer o carregamento. Notem que quando eu coloquei no modo offline, apareceu aqui a opção de cartões RFID. Então é aqui que a gente vai fazer a configuração aqui para fazer o teste de carregamento. Depois de fazer esse cadastro, eu tenho um simulador aqui para o carregador, justamente para mostrar aqui ele funcionando no leitor aqui da frente do carregador. Então aqui o primeiro passo é vir em cartões RFID e agora eu vou adicionar as tags. Então aqui está pedindo, né? Por favor, insira o código de 8 letras e números. Então eu vou colocar aqui as tags. Adicionado. E agora nós vamos fazer o teste aqui para fazer o carregamento. Então, testando aqui, eu tenho o plug, né, de carregamento que vai no veículo. E aqui eu vou simular como se eu estivesse fazendo a conexão do veículo com esse simulador aqui. Então, eu venho aqui, vou conectar aqui o meu teste. O carregador ele vai indicar, né, com o LED. Notem que estava piscando em verde, agora ele está piscando em amarelo, sinalizando que eu conectei o veículo. Agora eu preciso fazer a liberação para iniciar o carregamento. Aí eu aproximo a minha tag que foi cadastrada. Ele vai reconhecer a tag e vai já iniciar o carregamento. Então ali já está iniciando o carregamento, como simulando, né, o carregamento no modo offline com a tag. Lembrando, esse é um dos modos de configuração, mas como eu falei lá no início, eu consigo configurar para o modo rede, que eu vou colocar ele na plataforma de gerenciamento do CVE Pro, e aí eu posso cadastrar várias tags, não só 10, né, eu consigo cadastrar mais tags, e eu consigo também fazer a monetização, né, neste caso, quando eu insiro nessa plataforma. Este modo offline é o modo local, e o modo plug and play é o modo que não precisa de tag. Então esses são os 3 modos aí de configuração e como faz essa configuração também. Se quer mais conteúdos como este aqui, continue nos acompanhando e deixe aqui embaixo nos comentários uma sugestão de conteúdo e de configuração que você quer saber aqui. Vem com energia!